Olá pessoal, muito bom dia. Agora 9h11, a gente está 11 minutos atrasados, né, Danilo? Pouquinho. Começa mais uma abertura de mercado, a gente estava com alguns problemas técnicos aqui, estão resolvidos, vamos lá. Muito bom dia a todos. Eu de volta aí depois de, desde quinta que eu não estou aqui, aliás, acho que quinta eu fiz, né? Não fiz na sexta-feira e nem ontem, mas estamos de volta. Com o mercado hoje abrindo com uma alta expressiva, na verdade com a mesma alta que a gente teve ontem. Exato. Ontem acabou de... Aliás, bom dia, Danilo Zanini. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, Infomani. Vamos lá para mais uma abertura de mercado. Exato. O dólar novamente abrindo em baixa. Parece, pelo menos um início de semana aí menos complicado do que foram as outras, né? Um início de semana aí um pouco mais tranquilo aí do que foram as outras semanas, que foram semanas aí de até uma vez ou outra abrindo com um gap de alta, né? Mas o gap de baixa predominando. De certa forma, o mercado que caiu com muita força, né, nos últimos momentos precisa em algum momento também corrigir, né? Isso é o que vem acontecendo, pelo menos na abertura aí de ontem e de hoje. Exato. Como é que está lá fora, Danilo? Você conseguiu dar uma olhada? Tá tudo no campo positivo, André. A China fechou em alta também, América, Europa, todas as bolsas aí trabalhando no campo positivo. O nosso índice futuro nesse momento está trabalhando com 1,4 de alta, acompanhando o movimento das bolsas mundiais. O dólar 0,6% de queda. Vale ressaltar que o petróleo está caindo 1,4% nessa manhã e o minério de ferro uma alta de 1,3%. O que pode favorecer, ajudar esse papel que está vendo na sua tela. Acredito que você vai comentar daqui um pouquinho. O Ibovespa? BRAP4. Ah, sim, vamos lá, vamos combinar. Na verdade, eu no estudo de domingo, né, eu estava viajando, mas acabei tendo um tempinho para estudar. Eu vi 3 ativos só para operação na compra, apesar de achar que o mercado precisa de uma correção, né? O mercado precisa de uma correção, né? Acabou que a gente não teve como encontrar mais papéis para compra, justamente porque a maioria dos papéis estão em tendência de baixa, né? Exato. Eu tentei encontrar papéis que estavam rompendo linha de tendência, que é o cabo de BRAP4, Sula 11 não, Sula 11 tem tendência de alta. E também vi outro papel para compra, que agora não me lembro qual que era. Deixa eu olhar aqui que eu já vejo. Que é BOVA 11, né? BOVA 11. Na verdade, eu estou achando, Danilo, que o nosso querido Ibovespa pode fazer uma onda 3 para cima no gráfico de 60 minutos, né? Tá bem bonito o gráfico. Né? Exato. Aliás, vamos lá dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, justamente para a gente tentar aí mostrar para o pessoal o que é isso, né? Bom, primeiro, vamos colocar aqui um gráfico semanal. Eu acho que vale a pena a gente tirar um prazo, aliás, dar um prazo maior. Vamos ver se vai. Vamos começando a semana, meu filho. Vamos. Tá? Volta para cá aqui enquanto... Bom, eu vou falando para vocês o que acontece no gráfico semanal, né? O gráfico semanal está bem esticado para baixo, chegou num ponto Pronto, agora entrou aqui o gráfico semanal. Chegou num ponto em que tinha aí 3 toques, né, anteriores, né, que é essa região de 44 mil pontos. Acabou que encontrou suporte nessa região. A gente observa que todas as vezes, Danilo, que a gente teve o preço vindo nesses níveis, depois a gente teve uma subida bem forte de mercado, né? Isso não necessariamente tem que se repetir, né? A gente está falando do passado, mas a gente tem que ficar atento. E aí quando você vem para o gráfico diário, deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, ver se a gente consegue com rapidez aqui voltar para esse gráfico diário. Bom, passa para a tela aqui enquanto o gráfico atualiza. Você percebe que esse parece ser também um ponto interessante, né? Que o mercado, pronto, voltou aqui. Parece ter encontrado suporte, primeiro nessa vela aqui que voltou bastante, mas depois no ponto aqui de suporte ele também se segurou. E a gente está achando que ele pode fazer o seguinte, vamos vir aqui para o gráfico de 60 minutos, vamos ver se conecta rapidamente. Danilo, é você que vai ficar com os gráficos aí hoje, porque o meu aqui tá devagar, Sem quase problema. parando aqui. Sem problema. Não tá fácil não, o pessoal não voltou de férias ainda. Esses gráficos não voltaram de férias ainda. Mas é o gráfico de 60 minutos que é o que está mais interessante, é sobre ele aí que eu acho que a gente precisa dar bastante, mas muita atenção,
porque ele dá aí para o índice uma possibilidade interessante. Na semana passada a gente comentou com o pessoal aqui a possibilidade de uma onda 3 no gráfico de 60 minutos de Uzi Minas, de CSNA e de GGBR, né? E essas três fizeram ondas 3. Confirmaram o movimento. Confirmaram o movimento, né? A gente até marcou, acho que na quarta-feira ou na terça-feira, a possibilidade, o índice pode ser isso aqui, né? Só que acabou que não foi, porque o mercado ainda continuou consolidado, né? Então, agora, né, ele já está mais maduro, tem uma linha de tendência que ele está passando bem perto. Eu acho que agora a gente pode ficar mais de olho, porque se tiver essa alta, a gente pode corrigir um pouco aí dessa queda que a gente teve nas últimas semanas. O que eu imagino, né, porque aí fica um monte de gente no chat falando que a tendência é de baixa, que vai despencar e tudo mais. Eu até concordo, né? Quando você pensa em gráficos de tempos maiores, como o gráfico diário, o gráfico semanal, a tendência continua sendo de baixa, tem muita ação aí que continua a cair. Minha internet, vamos dar uma olhada no seu aí, no seu Ibovespa, por que minha internet aqui não funcionou? Então, um gráfico de 60 aqui na tela. André, se quiser ir comentando, eu vou desenhando, se quiser pegar o mouse aqui. Na verdade, se você pegar uma projeção de Fibonacci, posso desenhar aqui para você? Vou usar aqui o Point Fix aqui, que é Opa! Deixa eu ir de novo aqui. Vamos lá. Essa onda aqui para mim é uma onda 1, certo? Essa onda de correção, para mim aqui, ó, é uma onda 2. Né? E o que a gente enxerga a partir deste fundinho aqui é a possibilidade de repetir essa onda aqui para cima, certo? O que daria para a gente aí uma possibilidade de uma onda 3 bem grande, se não me engano, até os 51 mil pontos aí você tem uma possibilidade de ver o mercado subindo, né? Então, quando a gente vem aqui, a gente pode até traçar uma linha de tendência aqui nesse negócio, né? Uma linha de tendência de curtíssimo prazo, está sendo rompida agora, e se a gente desencanar dessa linha, né, e pensar numa linha mais longa, né, por exemplo aqui, ela também está sendo rompida agora. O que resta saber é se a gente vai fechar acima desse ponto aqui e se vamos também romper esse pontinho aqui, que é onde a gente está, tá? Porque se tivermos esse rompimento, Danilo, aí a gente fica sem resistência até muito lá em cima. Né? E é um ponto importante esse topinho anterior que você mostrou, André, que é a máxima da semana passada, a máxima de sexta-feira. Ou seja, se a gente superar, depois de 3 semanas vai ser a primeira vez que a gente está superando a máxima das duas últimas 2 semanas de negociação. Aí o mercado abre espaço assim, para uma movimentação direcional, como você está mencionando. A gente tem aí algumas projeções aí para mostrar, né? Tem como chegar esse gráfico mais para baixo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que Só clica na tela uma vez. Aí. Opa, peraí que eu fiz nele. errado. Então você teria uma projeção aí desse movimento, né? Para repetir essa perna anterior até os 51 mil pontos. O que vai ser bom para os ativos que têm tendência de alta, né? É claro que a gente não vai operar repique. Eu brigo sempre aqui com todo mundo que fala de operação repique, porque operar repique é sempre muito difícil, né? O risco é maior. O risco é maior e tudo mais, né? Mas tem ativos que estão rompendo linha de tendência e, portanto, aí pode ficar mais interessante você tentar ir nesses ativos, né? Concordo. E vale só para complementar, André, conforme você mostrou esse fundo da onda 2, esse possível início da onda 3, é a primeira vez que no gráfico diário a gente quebra o padrão de fundos descendentes. Agora a gente tem topos descendentes e agora a gente tem um fundo acima do fundo anterior. Isso. Já dizia Charles Dow, topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Agora a gente tem aí fundos irregulares, né? Então já é mais um indício para chamar a nossa atenção para esse início da onda 3 no índice futuro. Legal. Agora eu queria já começar respondendo a pergunta do pessoal, que você desse uma olhadinha em BRAP 4 aí, porque foi uma das que a gente indicou aí no estudo de domingo para compra. Lembrando que BRAP, tá, pessoal, acompanha muito a cotação da Vale e a gente não pode emitir comentário sobre Vale, e o minério de ferro acompanha aí, faz com que as ações da Vale e também as ações da BRAP acompanhem esse movimento. E o minério está subindo 1,3 nessa sessão, tá? Então, o que eu observei, Danilo, aí para dar esse call foi exatamente quando você tira um pouco. Não, pode mostrar aí. Se você tirar o zoom aí, você vai ver que ela está rompendo aí uma linha de tendência, né? Então, isso que essa linha mais curta. Essa linha mais curta aí, né? Então, isso aí que eu sempre falo que
todo fundo recebe um teste e a gente só deve comprar quando o preço está acima da média de 72 no gráfico semanal. Com duas exceções. Uma, Danilo, é exatamente quando você tem reversão de tendência e quando você tem rompimento de linha de tendência, que é esse caso aí, né? Então a BRAP aí no rompimento desse topinho anterior aí já deu compra, o stop está aí no fundo. Aí nesse um candle antes do candle de ontem, candle de sexta-feira, eu peguei esse fundinho aí para colocar o stop, tá? Então respondendo aí já a quem que perguntou aqui da BRAP, eu não vi quem que foi, a gente aí tem um call aí de venda, de compra em BRAP, tá? Depois de muito tempo, tá? Tem até no curtinho prazo aqui um pivôzinho de alta interessante que abre espaço para uma continuidade desse movimento, além do rompimento da linha de tendência de baixa. O Kawasaki, Danilo, está pedindo para dar uma olhada em duas que a gente indicou venda semana passada, que é Cielo 3 e BBSE 3. BBSE 3 ontem andou e Cielo também andaram bem. 1,24% de queda para Cielo. Vou colocar aqui o gráfico para a gente ver. Bom, pessoal, ontem, apesar do dia ser positivo para o Ibovespa, tá? As ações da Cielo, as ações da Cielo, ela perdeu aqui uma região de suporte importante, tá? Já na sexta-feira já sinalizava que poderia continuar esse movimento de queda. E conforme a indicação do André, ontem foi e perdeu aqui essa região de suporte. Que andou convicto, engolfo de baixa, abriu na máxima, fechando no próximo a mínima. E a sinalização não é positiva para esse ativo. Tá? Vale ressaltar que ela minimizou as suas altas que tinha ao longo de todo o seu IPO. E agora o mercado abre espaço para uma continuidade desse movimento de queda. Bom, você viu qual? Cielo. Dá uma olhada em BBSE 3 também. BBSE 3 ontem ela pesou bastante. Tá aqui então, pessoal. E BBSE 3 chama a nossa atenção que ela não está conseguindo ela não está conseguindo segurar nesse patamar de suporte um pouco mais longo, tá? Então, foi recomendada a venda desse papel justamente nesse movimento de queda que o mercado está perdendo, esse suporte que já predomina desde outubro do ano passado e agora a sinalização é de queda. A gente já tem aqui uma sequência de zigue-zagues descendentes, tá? Na qual sinaliza que há espaço para continuidade desse movimento de queda. A gente pode até aproximar o zoom aqui, onde a gente percebe que apesar da movimentação positiva do mercado, tanto Cielo quanto BB Seguridade, olha a forte movimentação e no curto prazo que a gente também tem, ó, esse movimento aqui que foi perdido, tá? No cenário mais curto, suporte relevante, um fundo, dois fundos anteriores e uma barra vendedora ampla, na qual sugere essa continuidade do movimento de queda, tá certo? Então, temos espaço para continuar o seu movimento direcional a favor da tendência. O Storelli está pedindo BBDC 4. Vamos dar uma olhada aqui em BBDC 4, tá? Pessoal, BBDC 4 é o setor bancário como um todo. Ele vai se definir aí se vier essa onda 3 que a gente acabou de mencionar para vocês no gráfico de 60 minutos do índice. Por quê? Está um pouco confusa ainda essa sinalização de bancos. Foi estabelecido um suporte relevante nesse patamar, tá? O ativo tentou subir, corrige, fez aqui um fundo acima do fundo anterior, tá? E está tentando subir, mas ele não está com força para poder subir. Claramente, se a gente tiver aqui o rompimento desse patamar aqui, que é essa resistência um pouquinho mais curta, abriremos sim um espaço para um pivôzinho de alta mais curto, tentativa de uma onda 3 de um pivô de alta mais longo, mas o cenário é de indefinição ainda desse papel, sem movimentos muito claros. Se tivermos um fechamento abaixo da região de R$22, a gente vai perceber que o mercado não teve força para repicar, não teve força para tentar reverter a sua tendência de baixa e abre espaço para a continuidade desse movimento. Então, é um cenário de indefinição, abaixo de R$22 a gente procura trabalhar vendas e uma sinalização mais positiva, ou melhor, menos negativa, que a gente pode começar a ter um viés positivo para o papel, é somente na superação desse último topo, na qual irá configurar um pivô de alta mais longo. Tá certo? Legal. O Carneiro está pedindo YouTube 4, você já olhou?
E já continuar na... Vamos aproveitar o E o Henrique BBAS, a gente já olha os 3 bancos, já Maravilha. Fica pronto. Pessoal, os bancos eles estão num cenário bem de atenção, tá? Então a gente tem aqui tendência de baixa predominante, tá? Conforme a gente desenhou ali em BRAP, desenhar aqui para vocês uma linha de tendência um pouco mais curta aqui, que predomina dentre esses papéis, e ele está fazendo o quê? Está fazendo aqui uma região de fundo acima do fundo anterior, tá certo? Se a gente for levar em consideração que o mercado interrompeu sua sequência de fundos descendentes, a gente está tentando desenhar esse processo. Então ainda é um cenário de indefinição entre os bancos. Vai ficar interessante se ele conseguir romper essa linha de tendência como foi rompido o BRAP, tá? E também conseguir superar esse topo anterior. Se ele superar esse topo anterior, a gente inicia aqui um pivô de alta. Fora isso, a gente vai ficar de olho nesse patamar de R$ 25,75. Se perder, ele não vai configurar esse possível pivô de alta, tá certo? E um cenário mais positivo se superar esse topo anterior, que é aí a máxima da semana passada, tá certo? E Banco do Brasil? Banco do Brasil. É um pedido de um monte de gente, inclusive do Henrique aí. Finalizar. Banco do Brasil, pessoal, é um papel que tem mais interferências governamentais, tá? E ele não está reagindo e não está demonstrando força para essa tentativa de reversão como o Itaú, principalmente Itaú, está tentando mostrar, e a onda 3 do índice futuro, tá? Então, o que está acontecendo com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem uma região de suporte que na última sexta-feira foi perdida, ok? Nós não descartamos a possibilidade de trabalharmos uma venda aqui, entretanto, esse fechamento abaixo desse suporte foi no leilão, então é um cenário bem de atenção. Se o Banco do Brasil voltar a perder a mínima de ontem e a mínima de sexta-feira, sim, é um ponto a ser trabalhado vendas, tá? E o mercado não sinalizou ainda fundo acima do fundo anterior, inclusive ele já está perdendo, continuando aqui a sequência de topos e fundos direcionais no campo negativo. A gente pode colocar o gráfico um pouquinho mais curto, só para a gente tentar buscar como operação, que é um gráfico de 60 minutos, a gente pode marcar esse nível aqui de resistência e a superação desse patamar, a gente pode tentar trabalhar alguma possibilidade de alta para o papel. Fora isso, perder a mínima de ontem e a mínima de sexta-feira, a gente vai procurar trabalhar vendas, tá certo? Beleza. Agora, o Danilo, o G Costa está pedindo para dar uma olhada em BIF, que foi uma que a gente indicou para compra na semana passada, né? E andou muito bem a semana passada, hein, André? Ali foi a única compra da semana passada e acabou andando muito bem. Gráfico diário. Quer comentar? Posso comentar? Não, fica à vontade. Tá. Então, pessoal, as ações da Minerva aqui, ela tem uma forte tendência de alta e ela não sinaliza ainda que ela tem espaço para uma correção um pouco mais acentuada. Se a gente for levar em consideração, a gente tem aqui o ativo trabalhando dentro desse canalzinho de alta que foi determinado, tá certo? Depois de ter feito fundos ascendentes e topos ascendentes, o mercado fez um forte movimento de alta, rompeu resistência anterior, tá? Na qual sinaliza que ele está bem forte, a gente pode até duplicar esse canal, esperando que ele venha buscar um alvo, pelo menos aqui na região aqui em cima, tá certo? Entretanto, como ele está forte, rompendo uma região de resistência relevante, ele já sinalizou no candle de quinta-feira, um candle vendedor, não teve força para cair. Ontem teve uma forte volatilidade, caiu muito e chegou a fechar no campo positivo. Esse papel demonstra que ele pode passar por um período de correção não acentuado, uma correção um pouco mais lateralizado, formando aqui um mastro e uma bandeira. A gente pode avaliar qualquer lateralização, qualquer acumulação de preços, rompendo resistência novamente, a gente abre espaço para a continuidade desse movimento de alta. Então é um papel que performou muito bem a semana passada e não está com cara que ele vai entrar numa correção direcional de queda, tá? Então atentos, eu acho que não é um papel para a gente começar a ficar de olho para tentar shortear e sim passar por um período de calmaria para posteriormente ele desenvolver uma movimentação direcional de alta, ok? Legal, acho que meu gráfico conseguiu resolver aqui, eu queria dar uma mostrada no dólar. Maravilha. Então, eu fiz uma projeção aqui do dólar, né? Uma projeção de Fibonacci. O dólar vem numa tendência de alta muito forte, né? Rompendo resistência após resistência e depois mais resistência. E a última dessa projeção é exatamente aqui perto dos R$4, perfeito? Ele rompeu aqui essa região de 3.793, que era
penúltima resistência que a gente conseguiu enxergar nela. Está corrigindo um pouco, é muito provável que encontre suporte aqui nessa região. Perdendo esse suporte, o próximo suporte aqui é 3,667, tá ok? E se conseguir parar aqui, muito provável que ganhe força e chegue lá perto ali dos R$4, que é onde é o número mágico, né? O final zero aí é onde muito provável aí que ele encontre uma resistência até muito mais forte do que essas anteriores, tá ok? Até porque tem aquela coisa de ser o final zero e tudo mais, é onde geralmente, né, você tem um acúmulo maior, uma briga maior no mercado para tentar segurar o papel, perfeito? A gente deu no estudo de domingo venda em CCRO, aqui tá, por algum motivo, aquele gráfico que eu sempre faço aí tá meio maluco aqui, tá fora do prumo aqui em alguns ativos, pronto, né? Então o CCRO já abriu caindo na segunda-feira, na terça-feira, né, uma queda bem forte. E eu, se tivesse aqui ontem, não estava, mas não conseguiria operar, porque já abre com gap de alta, de baixa, você não, a não ser que você pague um spread muito maior, você não consegue vender. E continua aí com alvo para 10 e 14. Se você conseguiu vender, o stop está acima aí de 13,90, tá? Bem interessante aí CCRO também. E deixa eu ver se tem mais alguma que está aqui no caso. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar rapidamente para Ambev, que é o próximo pedido, né? Aliás, a gente tem falado aí quase que diariamente em Ambev, porque tem muita gente aqui posicionado no ativo. E ele vive o que a gente chama de consolidação, né, Danilo? Não anda para lado nenhum há muito tempo, há pelo menos uns 4 meses. Ele fica, na verdade, entre 18 e 20. Tá aqui, já na tela aqui. Então ele fica entre 18 e 20 reais. Ontem chegou bem pertinho aqui desses 20 reais, mas já perdeu força, já está voltando um pouco, né? Então Ambev continua consolidada. A gente tem que ficar muito atento com o rompimento desses 20, tá? Eu acredito que se esse rompimento acontecer, todos os meus desenhos estão meio fora de prumo aqui. Provavelmente teve algum ajuste aí no gráfico aqui que deixou tudo meio esquisito, né? Então, bom, vamos lá. Acho que agora sim. Se encontrar suporte aqui nessa região essa semana e na semana que vem romper esses 20, vai ficar bem, mas muito, né? Abre espaço para subir. Exatamente. Bom, deixa eu pegar uma pergunta aí que é bem interessante, que se a gente, lá na sala de formação de investidores, né, a gente mostra como fazer uma operação de venda. Daniel, a gente nessa sala mostra tudo que você perguntar sobre investimento, tá? É uma sala voltada realmente para quem precisa entender um pouco melhor os aspectos operacionais. É claro que se você me perguntar lá sobre estrutura de opção, eu também vou tentar responder. Sobre qualquer pergunta a gente vai tentar responder na sala. Mas o que tem acontecido muitas vezes é exatamente, olha, André, eu não sei o que é uma venda, como é que eu faço isso, como é que eu coloco no home broker, como é que eu stopo, quais são os riscos, né? Porque quando a gente faz isso, o pessoal começa a citar uma coisa que em teoria é verdade, mas na prática não, né? Que na venda o risco é ilimitado e na compra o risco é limitado, né? Mas na venda, principalmente, o risco é ilimitado, né? E que Warren Buffett não fala que não pode vender. Essas coisas todas, né? Mas o pessoal confunde muitas coisas, né? Primeiro que o Warren Buffett é um cara que faz longo prazo, né? Quando a gente fala de venda, ninguém está pensando em vender a ação da Petrobras e ficar 20 anos vendido na Petro, né? A gente quer que ela caia em uma semana. O Buffett compra uma ação como se estivesse comprando uma empresa, né? Então ele não compra 500 ações de Petrobras, né? Ele vai lá, acredita numa determinada empresa e compra metade das ações daquela empresa, né? O famoso buy and holder. Exato, né? Exato. Né? Ele acredita na empresa. Então isso não serve de comparação com o que a gente faz aqui, que é a coisa do swing trade, né? Outra coisa da venda que fala que o risco é ilimitado. Exato. Se uma ação está R$10, nada impede que ela suba a 40. Mas, cara, se você comprar 10, você coloca um stop a 10,50. Ela pode ir a 40, mas na hora que bater 10,50, você vai cair fora da operação e acabou a operação. Então, na teoria, se você não tem disciplina, você pode perder mais do que 100% do teu capital. Mas na prática é só colocar stop, né? Se você não colocar stop, você vai quebrar, tanto se você trabalhar comprado quanto vendido. Então, a operação de venda, ela é uma ferramenta essencial para quem quer fazer trade. Você precisa aprender a utilizá-la se você quer sobreviver. E você fica à vontade para entrar na nossa sala de formação de traders. A gente está lá todos os dias, lá das 10 às 4 da tarde, pelo menos. Às 4 eu paro para vir fazer aqui o fechamento de mercado, né? Formação de investidores, perdoe. E isso fica no Blackboard da XP, tá? Daqui a pouco eu abro para você e mostro como você vai
continuar ou assistir lá a nossa programação, tá? Bom, Danilo, o pessoal tá vindo dar uma olhada em Brasfoods. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela. Chamando muito a nossa atenção. Pessoal, então, BR Foods aqui, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de colocar um gráfico semanal para vocês verem uma sinalização. Na semana retrasada, tá? Esse papel abriu numa sinalização bem interessante. Aqui está passando a nossa média de 21 períodos. Esse papel foi quando a bolsa da China fechou em queda de 8,5%, as bolsas mundiais fecharam muito forte na semana retrasada em queda, na segunda-feira retrasada, tá? Então a gente teve um forte gap de baixa. Entretanto, o papel chegou a desenvolver uma queda e voltou a subir, fazendo aqui no gráfico semanal o que a gente fala que é um padrão de reversão, um padrão de penetração, na qual o ativo abre em gap de baixa, sobe e fecha aqui em pelo menos 50% do corpo do candle anterior, que é uma sinalização positiva. A gente vai até aqui monitorar, a gente até monitorou o rompimento desses R$70 que aconteceu na semana passada e agora abre espaço para a continuidade desse movimento. Vale levar em consideração que BR Foods está testando aqui, renovando aqui o seu topo histórico. Tá certo? Ontem ele já renovou seu topo histórico aqui na casa de R$ 72,57. Tá? Então é uma sinalização positiva? Sim, é uma sinalização positiva. Um gráfico agora diário, a gente pode perceber que foi estabelecido um pivô de alta um pouquinho mais longo. Tá? Logicamente que a gente até recomendou compras aqui, não pelo estudo de domingo, tá, pessoal? Por outras operações de swing trade. Nós recomendamos compras aqui nessa região de R$ 70,20. O mercado chegou a já performar interessante. Entretanto, como é teste de topo histórico e o ativo está em cima de uma resistência, é natural que na sexta-feira ele fez um candle de indefinição, ontem também, porém ele não está com força para realizar um movimento acentuado de queda. Os possíveis movimentos que esse papel poderia fazer seria esse movimento de correção para depois voltar a subir, ou ele passar simplesmente por um movimento lateralizado nesse patamar. Se passar por um movimento lateralizado, quem está de fora, anota um topo histórico, comprando aqui, logicamente que o risco é um pouco maior, comprar com lote reduzido, assim, uma possibilidade de continuidade desse movimento de alta. Legal, o Thiago pediu para a gente dar uma olhada em SUSB 5. Aliás, pessoal, durante 3 semanas aí eu falei: olha, pessoal, se SUSB 5 cair abaixo de tal ponto, a gente vai vender, a gente vai vender, a gente vai vender. Só falei disso simplesmente porque SUSB 5 tinha um padrão de candle que eu nunca tinha visto dar errado, que era o BB abandonado de baixa, e deu errado dessa vez, né? Então, o SUSB 5 rompeu o topo e foi-se embora aí, enfim. Mas quem trabalha com alvos menores, André, deu para surfar esse movimento? Não, deu. A gente fez uma venda no estúdio domingo, como a gente zera tudo na sexta-feira, deu um lucrinho lá de 1% e tudo mais, mas bom mesmo seria se a gente tivesse comprado, né? Foi embora. Bom, fica à vontade. Vamos lá. Então, pessoal, o que o André acabou de falar que foi esse movimento aqui, que é um movimento clássico, um movimento lindo de reversão, tá? O que isso sinaliza? Que as ações aqui de Suzano, elas subiram de uma maneira bem expressiva nesse movimento, fez um gap de alta e abriu num gap de baixa. Isso aqui é um padrão clássico de reversão. Não gostaríamos de ver reverter mais esse movimento, entretanto ela reverteu menos e interrompeu o seu ciclo de alta, de baixa nesse movimento, tá certo? Posteriormente, depois desse movimento, a gente teve aqui uma sinalização de um rompimento de um canal de baixa mais curto, tá? Que após ter rompido essa região aqui de resistência mais curto, o ativo sinaliza uma movimentação de alta, continuidade desse movimento de alta, tá certo? Então assim, da maneira que está estruturado, o que nós podemos pensar em Suzano? Nós podemos pensar em Suzano uma possível correção até onde? Até esse BB abandonado que foi iniciado já há algumas semanas atrás, corrigir até esse patamar. Se voltar para esse cenário, para essa região, fazer candles compradores aqui, a gente pode esperar a continuidade desse movimento, tá certo? Então é uma sinalização positiva, entretanto já está um pouco sobrecomprada. Eu acho que agora é um pouco arriscado para quem quiser se posicionar na ponta compradora, esperar uma lateralização para tentar formar um mastro e uma bandeira, ou uma alta e depois uma correção para tentar voltar a fazer um pivô de alta, tá certo?
Por enquanto agora não é hora de se posicionar. E quem está posicionado, ajusta o stop para mínima de cada dia e tenta surfar esse movimento de alta a favor da tendência que agora volta a ser altista. Legal. Bom, pessoal perguntando, Danilo, mas eu acho que essa aqui eu até consigo mostrar. O meu gráfico que está aqui na internet, bom, aqui está aqui. Sobre a Petrobras. Bom, a Petrobras continua em tendência de baixa no gráfico diário. Essa tendência de baixa deve continuar por mais alguns pregões, por mais pelo menos 10 pregões. Só depois que, pelo menos no gráfico diário, eu só considero uma reversão depois de 17 candles no novo fundo, como faz aí 5, 6 pregões que ela fez o fundo, assim ainda tem aí uma possibilidade de demorar mais tempo para reverter, mas tem uma condição muitíssimo interessante no gráfico de 60 minutos que eu queria mostrar para vocês. Se a gente puder colocar aqui o gráfico de... Então, aqui. A Petrobras tem uma espécie de um triângulo aqui no gráfico de 60 minutos. E para quem gosta desse tempo gráfico para fazer a operação, fica muito atento aí com o rompimento desses 9,20, tá? Que é onde está passando aqui esse lado do triângulo. Se ela conseguir superar esse ponto, aí eu acho que vem para fazer um movimento muito forte, né? Que é a mesma coisa do movimento que é possível acontecer lá quando a gente falou lá do Ibovespa, tá? Então, ela superando rompendo aqui essa linha de tendência, tá? Ela pode repetir essa perna 1 aqui para cima, ou seja, buscar um alvo lá em 10,36. Repito, né? Isso é para quem gosta do gráfico de 60 minutos, tá? Eu, por exemplo, não gosto de operar esse gráfico para swing trade, então eu não vou aproveitar essa oportunidade em Petrobras. É para quem realmente se dá bem com esse tempo gráfico, tá? Então fica atento, se ela conseguir romper essa região aqui perto aí dos 8,920, o alvo passa a ser 10,36, né? Um alvo de mais de 10%, bem interessante aí para Petri 4. Ok, pessoal? E aí, Danilo, tem um pedido do Carlos para dar uma olhada. Você quer dar uma olhada em Sula 11? É que eu vi que estava no estudo de domingo também, então, o pessoal tinha pedido então, aqui. Quer comentar sobre ela? Pode falar, que até chegar nela aqui. Pessoal, o Sula 11 aqui é um papel que chama muita atenção, tá? A gente tem aqui o famoso topo histórico do papel. Se romper esse patamar de 18 e 20 é uma seleção bem clara de alta. Entretanto, o que nós temos aqui agora também, tá? O ativo desempenha aqui um movimento de alta, corrige e ele se segura nesse patamar aqui e faz novamente um fundo acima de um fundo anterior, tá certo? O que sinaliza aí uma possível retomada desse movimento, tá? Então a gente vai ficar de olho nessa movimentação. O rompimento desse patamar aqui em cima pode levar com que o papel, região de R$18, tá? Pode levar com que o papel desempenhe uma movimentação. Então atentos para esse rompimento aqui, tá? Já está interessante, está no nosso estudo de domingo também e sinaliza aí uma possível movimentação se romper esse patamar. Entretanto, a gente vai ficar também de olho em Sula 11, se porventura ela voltar a trabalhar abaixo desse patamar de suporte, que nada mais é do que um fundo anterior, e sim ele vai começar a ter uma sinalização aqui de um possível, tentou subir, pivô de baixa, tá? Então é um papel para a gente poder monitorar os dois pontos, principalmente se superar a região de 18 ou se voltar aqui e perder a região de R$16, tá? Para a gente trabalhar nas duas pontas esse papel, tá certo? Mas chamando bastante atenção o gráfico de Sula 11. Legal. O Carlos pediu Croton, CROT 3, eu queria falar um pouco de Croton. A gente já falou de venda dela aqui, se não me engano, aí há 2 semanas atrás, quando ela perdeu esse ponto. Era um rompimento da linha preta. Eu vim acompanhando, o alvo aqui é 7,37, tinha um ponto de suporte em 8,38 que ela não consegue romper. E aí eu sugeri para todo mundo ir descendo stop, né? Vou fazer mais uma sugestão. E aí descendo stop já para cima desses R$9, tá? Então, você tem um topo anterior aqui, né, bem pertinho disso, então se passar dos 9,01 cai fora da operação de venda. Deixa eu ver se eu... Bom, vamos lá. E torcer para ela perder esse fundo aqui, que é um fundo que ela está tentando se segurar aí de qualquer jeito, né, já faz algum tempo. Deve ser aqui um fundo aqui pronto, um fundo importante lá em 2014, né? E se ela se segurar aqui nessa região,
é ruim, né? Então precisa perder logo esse fundo para ficar mais fácil para fazer a venda, né? Vamos dar uma volta aqui. Essa semana eu sugeri venda em Estácio, tá? Eu não sei nem se o mercado vai cair, se vai ser possível fazer essa venda. Mas se ela perder essa região de 11,76, que é esse fundinho aqui onde está essa linha preta, a gente pode pensar nessa venda com start acima de R$ 12,83. Ou seja, depois de vender, se subir e superar esse ponto, a gente cai fora da operação. E um alvo aqui em R$ 8,55. A gente tem também as ações da Ser Educacional, que é o último pedido aqui. Quem pediu foi o Quelapo. Essa ação é em tendência de baixa fortíssima, né, também, assim como dos outros papéis do setor. Tentou se segurar aqui atrás desse ponto e acabou caindo bastante. Isso aqui é para quem está vendido, né? Você vai alterando o stop, por exemplo, stop acima de 9,54. Mas não dá para pensar em vender agora, já que está muito esticado. Muito menos pensar em comprar. Ela pode até subir aqui, porque ela está em tendência de baixa há muito tempo. É natural que em algum momento faça uma correção. Mas o trader não opera correção, o trader opera tendência, né? A gente fala sobre isso várias vezes, então acho que não vale a pena apostar nessa compra não, tá? E já aproveitando, pessoal, está acabando o nosso tempo, para você acessar a Arena do Investidor, onde tanto eu quanto o Danilo vamos estar durante todo o pregão operando com os clientes, é só entrar no site da XP, xpi.com.br, vem aqui na aba Educação, depois aqui em Arena do Investidor, vocês vão ver aqui a sala, e para vocês acessar essas salas é só clicar aqui, acesse a sala dos analistas e professores, vai aparecer aí um ícone para você colocar seu nome, você coloca o nome. Na primeira vez tem que rodar o Java, né, para instalar essa plataforma que é a Blackboard, que é a plataforma de educação à distância mais usada no mundo inteiro, né? E aí colocou o nome, enfim, a primeira vez você tem que responder 2, 3 perguntas, colocar aqui, baixar essa plataforma, né? Aí, ó, só permitir, né? E aí você vai acompanhar a nossa sala aí durante todo o pregão. Pode fazer, inclusive, perguntas via voz, né, Danilo? Que a gente vai responder aí para vocês. Bom, Danilo, valeu pela presença aqui. Deixa eu chamar. Apareça sempre. Obrigado, André. Obrigado a todos os bons negócios, pessoal. Bom, Celson, muito bom dia. Como é que estão as coisas hoje na economia e na política? Bom dia, André. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal. Política aqui segue bastante complicado, né? O governo parece que não se fala. Não sei se é governo, não sei desgoverno, né? Porque primeiro tentaram a CPMF, aí não combinaram com os amigos e com os inimigos, e aí não foi aprovado, não saiu, obviamente. E agora o Levi, fora do país, fala sobre, né, um possível aumento do imposto de renda para a pessoa física, onde o PMDB, que será que é aliado, não é mais, já falou que não existe isso, aumentar impostos, tem que cortar gastos. Então acho que essa é a principal aí notícia do dia, né? Aqui interno, lá fora, as bolsas vão subindo com as expectativas aí de anúncio de novas medidas pelo governo da China, né? Então sobe, a gente sempre fala isso, sobe pelo motivo errado, mas está subindo, né? E o dólar também dando uma acalmada por aqui, depois de forte alta. Ontem já deu uma acalmada, hoje novamente. Mas o político aí segue e governo, né? Eu digo Planalto, perdendo espaço, tanto a Dilma quanto o próprio Levi perdendo espaço, sendo pressionado. A chance de impeachment, que a gente sempre falou que era muito baixa, vem aumentando dia após dia, André. Bom, perfeito. Gente, muito obrigado pela participação. A gente volta, eu e o Celson voltamos no final da tarde, no fechamento de mercado. Um grande abraço e agora o Celson e o Gustavo aí vão dar show de bola, tenho certeza. Sua, Celson. Obrigado, André. Então, por aqui, né, como eu vinha falando, né, imposto de renda aí, o Levi tentando emplacar esse imposto de renda. Cadê o corte de gastos, né, ao invés de corte de investimentos? Né, tem que cortar alguns programas. É ruim para a população, é estelionato eleitoral? Mas precisa fazer isso, né? Não pode achar que não tem que fazer isso. O governo tem que cortar gastos, reduzir os seus custos, porque vem arrecadando menos. Não adianta aumentar impostos. Aumentar o imposto, isso reflete na economia, aumenta-se a recessão, diminui-se o consumo. Então é um cenário aí altamente desafiador. O Gustavo Cruz vai comentar depois sobre isso. Temer já afirmou ontem no jantar com o Eduardo Cunha e com também o Renan Calheiros, já falando, né, que não aceita aumento de impostos no atual cenário. Né? Teria, na última hipótese, teria que cortar gastos também. E lá fora, né, citando essa parte, bolsas operando em alta, o petróleo opera em queda, dólar aqui
dar uma acalmada aqui nesse cenário, digamos assim, a gente já tinha falado isso, o dólar subiu bem, né? Poderia apresentar um pouco de uma realização, mas está muito pequena essa realização, mas vale esse destaque. Eu vou passar agora aqui para o Gustavo para ele comentar mais dessa parte ali macro, né, doméstico e internacional também. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. A gente teve essa notícia vindo da China de novos estímulos que com certeza impulsionaram os mercados lá fora, tanto na Ásia, no Pacífico, os futuros de Nova York estavam operando no positivo e as bolsas na Europa também, todos reagindo depois desses novos estímulos anunciados pelo governo da China. Eles prometeram uma política fiscal um pouco mais vigorosa, isso também respondendo ao resultado da balança que veio acima do que era esperado, mas mesmo assim eles viram como um dado um pouco aquém do que eles gostariam. Também que eles revisaram o PIB do ano passado de 7,4 para 7,3. Então agora eles vão facilitar, emitir mais dívida para governos locais, facilitar projetos de infraestrutura. Eles anunciaram mais uma vez algumas medidas de estímulos. Era o que ontem o mercado reagiu bem aos dados que foram ruins, porque eles achavam justamente que isso ia confirmar que seriam anunciadas novas medidas, e elas foram de fato anunciadas. Lá fora a gente também teve hoje pela manhã a produção industrial do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido já tem comentado que pensa em elevar juros, talvez não esse ano, mas já no ano que vem. E a produção industrial indicou uma queda de 0,4% na comparação de julho com junho. E o mercado aguardava alta de 0,1%. Só para dar um contexto, nesses últimos meses, agora principalmente julho e agosto, os indicadores têm vindo um pouco mais fracos do que o esperado lá no Reino Unido. Então, talvez mais um país que tenha esse dilema de elevar juros ou não, quando que fará isso. Lá fora, a gente ainda tem hoje pela manhã um relatório de emprego da JOLTS, que é um dos que é mais acompanhados pelo Fed. Lembrando que semana que vem a gente tem a decisão do Fed se sobe ou não os juros. Talvez esse seja um dos últimos indicadores importantes que a gente tenha para sair antes ainda dessa última reunião. Então, agora às 11 horas, é bom ficar atento, porque isso com certeza deve ser visto pelos mercados para aqueles que estão apostando ou não nessa primeira elevação de juros. E também a gente tem os dados de inflação da China, mas isso hoje bem pela noite, dos dados de inflação tanto do produtor quanto do consumidor, todos às 10h30 da noite hoje. Acho que esses são os dois principais destaques lá fora. Aqui pela parte doméstica a gente teve essa novidade, o Joaquim Levy anunciando em entrevista que eles estão considerando elevar o imposto de renda, indo bastante em linha com o que a presidente Dilma falou no seu discurso no 7 de setembro sobre a necessidade de remédios amargos. Mas os mesmos remédios amargos foram ditos ontem pelo Michel Temer, seu vice-presidente, como algo que não seriam recusados, que eles não querem remédios amargos, eles querem cortes de custos e não aumento de receita via impostos, não querem mais isso. E então, a gente vê o presidente, a presidente e o vice-presidente batendo bastante cabeça, enquanto uma diz num dia que vão precisar de remédios amargos, o vice-presidente já no mesmo dia já disse que não. Lembrando que ontem o Michel Temer ele concedeu um jantar para os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, do Renan Calheiros e Eduardo Cunha, então, respectivamente, e também as principais lideranças do PMDB, os ministros, uma reunião para, segundo ele, reorientar sua política. Então, se ele já reuniu todas essas lideranças e já disse que vão rejeitar qualquer tipo de remédios amargos, a gente vê que esse anúncio, essa declaração do Joaquim Levy que eles estão considerando IR, provavelmente também eles vão voltar atrás logo ou menos com tanta rejeição por parte do Congresso. Ainda a gente teve ontem o Senado concluindo a reforma política, eles votaram, agora vai para a Câmara dos Deputados. Dentre o que foi anunciado, eles acreditam que agora uma empresa não pode mais doar para partido político, nem para nenhuma sigla, nem para um candidato. Isso ainda precisa ser aprovado na Câmara, então isso não é definitivo. E também agora as contribuições ficam limitadas por pessoa física a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Então, diversas medidas foram apresentadas, mas ainda assim ainda não é o final, a reforma política final que vai ser implementada. E por fim, a gente tem a agenda doméstica hoje, Joaquim Levy, ele vai fazer uma palestra hoje 12h30 aqui em São Paulo, e o Michel Temer ele vai se reunir com diversas lideranças sindicais na Central dos Sindicais do Brasil às 8 horas.
Eu vou devolver agora para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia. A gente se vê logo mais no XP Connect. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem foi net comprador de 3.800.000 pelos investidores locais. Destaque na compra Vale 5, Itaú, Souza Cruz e JBS. Na ponta vendedora, Cielo, Petro 3, Petro 4 e BBTG 11. Nas duas pontas, Ambev, CCR, BB Seguridade, Suzano e Klabin 11. Já os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 15 milhões de reais. Destaques na compra: Brasil Foods, Embraer, Pão de Açúcar e Fibra. Destaque na venda só Ambev e Ultrapar. Nas duas pontas, Petro 4, Bradesco, GGBR e Vale 5. Vale destaque aí, né, para Gerdau, aumento de preços de aços aqui no Brasil. Segundo fontes aí, distribuidores de aços aqui no Brasil, a Gerdau teria tentado repassar 15% de aumento, né? Muito por conta da alta do dólar, ela vendo a dificuldade que tem o distribuidor em importar principalmente os aços longos da Turquia. Eles já falaram, distribuidores, que dificilmente ela consegue emplacar isso, porque eles não conseguem repassar isso para o consumidor. A gente está vendo uma economia em recessão, desaceleração muito forte, né? O PIB caiu, a produção industrial veio abaixo das expectativas, veio pior. O PIB esse ano tem de ser na casa entre 2,7% a 3% de queda, no que vem menos 1%, podendo ser uma queda mais profunda. Então eles acham difícil esse repasse. A gente viu, né, uma recuperação nas ações, principalmente no setor siderúrgico, mas a gente permanece cético, principalmente com aços planos, que é feito para automóveis, geladeiras, né, linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar. A gente segue short em Usim 5. Vai destaque aí para Santander Brasil, com o novo presidente. A gente acha que não muda muito, mas o grande ponto aí é só que a gente prefere o setor de bancos, né? A nossa maior recomendação hoje na Bolsa é o desconto extremamente elevado de Itaú, e aí a nossa recomendação é via Itaúsa, compra de Itaúsa e TSA 4, que vale a pena. Ah, não quero direcional porque eu acho que a Bolsa pode sofrer mais um pouco. Então monta uma fence, fale com a nossa área de produtos estruturados, fale com o seu assessor, monte uma fence, que é uma estrutura onde você se protege de uma queda e também captura uma alta. Então isso é interessante nesse atual cenário, mas pode ir também direcional, olhando o médio prazo, que a gente acha que uma das poucas oportunidades hoje é o valuation de Itaú. Difícil ver nesse nível de valuation. Normalmente Itaú negocia entre 8 vezes lucro a 12. Está 6,5, então extremamente barato o banco. Real estate, Minha Casa Minha Vida. O governo, né, uma parte do governo quer cortar, a outra não quer cortar. A gente acha que tem que cortar, não adianta agora. O governo precisa cortar gastos. E aí entra no Minha Casa Minha Vida entre diversos programas, até sociais. Tem que cortar na carne, tem que reduzir ministérios. E aí a gente prefere continuar fora do setor de real estate, pelo cenário desafiador, vendas, né, lançamentos caindo, vendas caindo e distratos aumentando, o que faz com que os estoques permaneçam elevados. Hoje vale a pena monitorar aí o Tribunal de Contas da União, setor elétrico, né? O Tribunal de Contas da União deve renovar, isso já é esperado, mas vale monitorar. Renovação automática para as distribuidoras de energia elétrica, concessão para elas. Qualicorp, a Qualicorp hoje também é um dia interessante para monitorar, porque tem um pagamento, né, ao invés de entrega de ações, para a Tempo Participação e a Medline Internações domiciliares. Ela vai pagar para as duas 47,5 milhões, ao invés de lhe entregar ações. No passado, ela havia feito um exercício de bônus de subscrição, que daria direito às ações ou ao pagamento. Como a empresa, na nossa opinião, deve estar julgando que o nível das ações, o preço das ações está muito baixo, em vez de entregar ações, é melhor pagar em dinheiro, já que ela tem caixa. Então isso acaba sendo levemente positivo aí para a Qualicorp. A Alpargatas entrando no mercado de óculos, é uma nova novidade, difícil precificar isso, né? Ela quer oferecer, juntamente das lojas Havaianas, ela quer oferecer também uma marca de óculos. Ela fechou o licenciamento de uma marca chamada Safilo Group, da Safilo Group, para vender nas suas próprias lojas. Obviamente ela quer capturar mais um espaço, aumentar a receita por metro quadrado, mas difícil precificar isso aí no curto prazo. Para destacar também Pine, o Banco Pine anunciando recompra de ações, aí um novo programa de recompra de ações a partir de hoje. A Equatorial, o investidor estrangeiro reduzindo a participação, o Norges Bank, reduzindo a participação de 5,26% para abaixo de 5%, ele precisa declarar isso. A gente segue no setor elétrico, a gente gosta de 3 ações. Equatorial na parte de distribuição, Taesa, a parte de transmissão de energia, e também TRPL4. No restante a gente não recomenda, até a gente recomenda short em Elet 6. JBS, informações que a CPI do BNDES não vai checar os empréstimos do BNDES para a companhia. Impressionante isso aí, né? Acaba ajudando aí para ajudar o ativo da JBS. No setor de frigoríficos, a gente, se tiver que ter, só exposição a Minerva, BIF
3, empresa extremamente bem gerida, com governança corporativa e também, como ela é menor, ela se beneficia mais da abertura de mercado, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, Singapura e até Coreia do Sul. Ela pode alavancar suas vendas e a alta do dólar também ajuda a companhia. Há tempo participações falando da OPA de fechamento de capital, também que deve ser publicado aí em 30 dias, e a Valid, a empresa ali que fornece parte de cartões de crédito, documentos, carteira de motorista, ela anuncia aí de uma oferta pública de ações de 9 milhões de ações, né, segundo informações da mídia. Isso é óbvio que tende a pesar aí no curto prazo para as ações da companhia. Lembrando que há pouco tempo a gente anunciou aqui, ela comprou uma companhia, deve ser por isso que ela está precisando aí emitir essas ações, mas é óbvio no curto prazo, com esse mercado, tende a pesar aí nas ações da companhia. Vale destaque para essa nossa mesa de BTC ontem aqui na casa. Destaque para Petro 3, Vale 3, CSN, todo dia CSN, Usiminas, Gerdau e Goal também. O setor siderúrgico bastante demandado para short. Banco do Brasil, há bastante tempo que eu não vejo o Banco do Brasil sendo bastante demandado. Valid, ou seja, Valid aí sai essa oferta, né? Já teve uma demanda aí grande. E Santander também, Sambi 11, os bancos aí sendo demandados, Banco do Brasil e Santander. Já Itaú e Bradesco estão numa situação melhor, a gente continua recomendando Itaú para compra. Petro 3, difícil encontrar grande tamanho aí, grandes blocos, nossa mesa aluguel falou, para um short maior. E começaram aí o fluxo, né? Provavelmente essa oferta começou aí um fluxo de demanda por Valid 3. A questão é, não sei se é para shortear o ativo ou se os doadores do ativo estão fazendo aquele recall para participar da oferta, aumentar a participação, não serem diluídos. Então é difícil dizer o que está acontecendo em relação à Valid. E Sambi 11 também teve uma grande demanda ontem no mercado. Segue o tamanho da posição short sobre o free float, segue elevado, Usiminas 5, 17,6%, Tecnisa quase 16%, BRPR 15,5%, CSN 11,70%, Pomo 4, 10 e 30. São esses todos acima de 10%. Então vale o destaque aqui, setor siderúrgico segue aí na maior posição short sobre o free float. Então segue o destaque para esse. A gente segue aí cauteloso ainda com o bolso, mas tem alguns ativos extremamente interessantes, principalmente o setor financeiro via Itaú, mas a gente recomenda mais Itaúsa, dado o desconto que tem Itaúsa em relação ao Itaú. Itaúsa nada mais é do que o valor de mercado de Itaúsa, 96% é Itaú, 3,5% é Duratex. O restante 0,5% é L Queiroz, né, Itaútex, são muito pequenos ali. E aí você está muito mais alinhado com um controlador que tem mais ações de Itaúsa do que Itaú. Então vale a pena ter Itaúsa nesse sentido, a hold que controla o Itaú. Segmento do setor financeiro, a gente ainda gosta. BB Seguridade está dando uma oportunidade aí, extremamente descontado também. BB Seguridade, dentre outros, Cielo também sofreu bem. São alguns ativos que a gente gosta. CETIP, por exemplo, no setor financeiro, né, que vale a pena agora aumentar a sua exposição, dado esse cenário, os ativos ficaram bastante descontados, mas a maior exposição que a gente recomenda ainda é Itaú. Não quero ir direcional, tá bom, monta uma fence via produtos estruturados, para você se proteger de uma queda e ainda capturar uma alta aí, também vale a pena montar nesse sentido. E a gente continua recomendando a compra das nossas carteiras recomendadas, mas também segue proteção fence no Ibovespa, porque a gente acha ali que alguns ativos, né, devem sofrer aí no médio prazo. É o caso, por exemplo, da Petrobras, um ativo que tem um problema do dólar alto, né, se prejudica com o petróleo em queda que vem acontecendo. Nesse terceiro tri, ela tende a reportar um EBITDA menor ainda. Por quê? Porque a dívida dela, 415 bilhões de reais, sua dívida total, tende a aumentar, porque 73,5 está atrelado ao dólar. Lembrando, né, que esse trimestre o dólar já sobe mais de 15% em relação ao fechamento do segundo tri. Então ainda vai impactar. Lembrando que 3,10 fechou o dólar no Petax no segundo tri. Agora tem uma alta considerável aí para a companhia, o que deve impactar, obviamente, negativamente, né, o seu resultado operacional. Fora isso, o petróleo em queda é outro também, porque o preço dela é balizado no Brent. O Brent caiu muito agora nesse terceiro tri. E outra é a criação da CID. Se vier a criação da CID, vai impactar a gasolina negativamente, porque ou a Petrobras ela repassa isso para o consumidor, e ela não fica com esse prejuízo, e mesmo assim o volume de gasolina cai, ou ela não repassa tudo, fica com uma parte. E aí, ela ficando com uma parte desse prejuízo, óbvio que é negativo. Ela vai incorporar esse aumento da contribuição no seu resultado, é negativo para a companhia. A gente sempre fala aqui, do jeito que está a situação, em algum momento ela tem que fazer um aumento de capital. O problema é que não dá para fazer um aumento de capital porque o governo não tem dinheiro
para colocar na companhia precisaria de 30 bilhões de reais. O governo perde o grau de investimento se ele anunciar isso. Então a gente segue cético com o investimento na Petrobras. E lembrando que hoje a gente ainda tem o nosso XP Connection a partir de 11h30. Nós vamos retratar o que aconteceu da semana passada para cá e oportunidades de investimento. Eu vou ficando por aqui. E lembrando, 11h30 o XP Connection, aguardo vocês lá. Um grande abraço e um grande início de quarta-feira a todos. Um abraço e até lá.